O pleno exercício da cidadania depende, em grande parte, de sermos capazes de defender claramente nossas opiniões. Para elaborar um texto sustentado por argumentos, devem ser observados alguns princípios importantes, como o domínio do assunto, a seleção de argumentos e o emprego de uma linguagem condizente com a do receptor. Esse tipo de texto dissertativo argumentativo pode ser desenvolvido pelo método indutivo, em que as ideias são apresentadas indo do particular para o geral. Como exemplo de método indutivo, podemos citar: o celular facilita a comunicação humana. Ora, o computador pessoal, o notebook e o tablet também facilitam. Logo, as tecnologias facilitam a comunicação humana. Ou apresenta-se um caso de sequestro para depois tratar da violência no país. Também é possível apresentar as ideias pelo método dedutivo, em que o texto parte do geral para o particular. Nesse caso, fala-se primeiro da violência e depois se dá, como exemplo, um caso de sequestro. No caso de uma redação cujo tema versa a respeito do uso de celulares pelo homem contemporâneo e se queira defender a facilidade que o celular traz à vida na atualidade, podemos escrever da seguinte forma: as tecnologias, de maneira geral, facilitam a vida do homem. Ora, o celular é uma tecnologia. Logo, o celular facilita a vida do homem. Você deve procurar convencer e persuadir o leitor. Convencer está relacionado à razão, ou seja, usar de raciocínio lógico e de provas objetivas para fazer com que uma pessoa incorpore suas ideias. Já persuadir implica emoção, ou seja, emocionar e comover, atingindo o sentimento do interlocutor. Para convencer e persuadir, você precisa argumentar com coerência, a fim de dar sustentação a seu ponto de vista. Se alguém pensa de outra forma e apresenta uma opinião diferente da sua, significa que tem outro ponto de vista do fato ou do assunto. Esses argumentos contrários aos seus, que justificam um outro ponto de vista, chamam-se contra-argumentos. A eficácia do texto dissertativo argumentativo depende em grande parte do tipo de argumento empregado. Veja alguns tipos aos quais se pode recorrer. Argumento com base em citação. Citar uma frase ou pensamento de uma autoridade em certo assunto ampara o discurso em uma opinião especializada, o que confere prestígio ao texto. Argumento com base no senso comum. Fundamentar as ideias em valores reconhecidamente partilhados pela maioria das pessoas de uma sociedade. Argumento com base em evidências. Apresentar fatos, dados estatísticos, pesquisas, informações científicas que comprovem a tese do autor, conferindo crédito ao texto. Argumento com base no raciocínio lógico. Instituir uma relação de causa e consequência para preservar a sequência ordenada dos parágrafos e o sentido geral do texto. É preciso saber utilizar os mecanismos que propiciam a coesão textual. Observe algumas ocorrências.
Para usar a expressão, por exemplo, deve-se antes ter tratado de maneira genérica de determinado assunto. Só se usa, por outro lado, se um lado da questão já foi abordado. O uso da conjunção, portanto, sugere uma conclusão. Citar alguns conceitos ligados à tese pode reforçar a argumentação. A citação é um recurso importante em redações opinativas, pois demonstra vínculo cultural e habilidade de relacionamento de textos. É o mesmo que dizer que nossas opiniões fazem parte de um debate sempre aberto. A menção a ideias de um autor consagrado, por exemplo, pode reforçar, por meio da credibilidade da fonte, as ideias defendidas em uma dissertação. Citação direta. O principal modo de fazer uma citação é transcrever literalmente um trecho de outro autor. A citação terá a função de endossar ou exemplificar a ideia apresentada na dissertação. Por exemplo, o homem é o lobo do homem. Esta máxima do filósofo inglês Thomas Hobbes, do século XVII, poderia ser usada em uma dissertação sobre o sistema judicial, para ilustrar o argumento de que os homens tendem naturalmente ao conflito e apenas as leis podem garantir a ordem na sociedade. É importante mencionar, sempre que possível, o autor e a fonte da citação, o nome de quem escreveu e o local de onde foi retirado o trecho, seja o livro, o jornal, a televisão, entre outros. A paráfrase. Também é possível parafrasear textos, ou seja, dar a eles outra forma, reescrevê-los sem alterar seu sentido. O uso desse recurso costuma demonstrar compreensão do assunto tratado e habilidade de articulação, pois exige a reconstrução da ideia. Por exemplo, na visão socrática, o princípio do conhecimento está na consciência de nossa ignorância. Nesse caso, seria bem diferente, provavelmente menos eficaz e, aliás, muito batido, fazer uma citação direta atribuída a Sócrates. Só sei que nada sei. Citar não é plagiar. A transcrição literal ou a reapresentação de ideias de outras fontes devem ter a clara função de ilustrar e reforçar as ideias defendidas pelo autor da dissertação. Deve-se evitar a mera cópia de trechos isolados sem nenhuma contribuição do autor da dissertação, ou de trechos que não tenham uma relação direta com o ponto de vista defendido. O uso de imagens pode melhorar a redação. Vamos ver agora como explorar o estilo e fugir do comum. Existe um recurso literário para tornar o texto mais interessante, incisivo, comovente ou original: o uso de imagens. A imagem está vinculada à ficção, ao suposto, ao pensamento coletivo ou individual acerca de determinado assunto. Dizer que São Paulo tem vivido seus dias de Veneza, expressão que foi usada em um site para referir-se aos alagamentos causados na cidade pelas chuvas, é um exemplo de imagem. O uso de imagens é um recurso sofisticado,
muito ligado à percepção e à subjetividade do autor. Por vezes, ele pode ser chamado de metáfora, que é uma das figuras de linguagem, uma forma de exprimir as ideias fugindo do uso corriqueiro. Vamos ver agora os 3 tipos mais comuns de figuras de linguagem. Metáfora consiste em designar um elemento com uma palavra usada normalmente para referir-se a outro elemento, que tem com o primeiro uma relação de semelhança. Exemplo: vontade de ferro, uma vontade forte como o ferro. Metonímia consiste em usar a palavra com outro sentido que não o literal, por meio de uma associação baseada na contiguidade entre os elementos. Respeitemos os seus cabelos brancos. A velhice é substituída por um de seus efeitos. Ironia é o uso de um termo em sentido oposto ao que se quer expressar, obtendo-se um efeito crítico ou humorístico. Exemplo: ele era tão bem-humorado quanto um segurança. Para enriquecer o texto, também podem ser empregadas outras figuras de linguagem que podem ser usadas como recurso estilístico. Antítese: a aproximação de termos com sentidos opostos. Exemplo: na última campanha eleitoral, coexistiram a verdade e a mentira. Gradação: apresentação de ideias em progressão. Suspiravam, choravam, gritavam por um copo de água. Paradoxo: raciocínio que evidencia uma contradição, um aparente contrassenso. Há os que são verdadeiramente ricos em sua pobreza. Prosopopeia: atribuição a seres inanimados de predicativos próprios de seres animados. Copos, talheres e toalha, atônitos, sobre a mesa, observavam a tragédia anunciada. As figuras de linguagem podem ser um bom recurso para tornar as ideias mais contundentes ou atraentes, mas evite exageros. Dizer que o mundo caminha para o naufrágio pode soar como radicalismo. E abusar de metáforas, ironias e outros recursos pode sobrecarregar a redação, que não é um texto de ficção nem poético.